Boa noite a todos e todas. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite para estar com vocês esta noite, celebrando esta Semana Mundial do Cérebro. E é um enorme prazer estar dividindo esta participação com o Luiz Moraes, da Rede Supera, e também com o doutor Adalberto, que é meu colega na neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, é um prazer estar com os dois e com todos que estão nos acompanhando. Bom, então agora nós vamos falar um pouco mais sobre a relação entre a Covid-19 e as suas implicações para a saúde mental e, em especial, para a cognição, que são as nossas funções mentais mais complexas, que são tão importantes para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as atividades que nós fazemos em casa e também para os nossos relacionamentos. Nós vamos falar um pouco sobre os vários aspectos da nossa cognição. Bom, os primeiros relatos, os trabalhos científicos publicados, têm relatado que pacientes infectados pela Covid-19, com bastante frequência, apresentam sintomas relacionados à saúde mental. Então, desde confusão mental, o doutor Adalberto já falou da questão do delírio, né? Então, uma confusão mental aguda, queixas de fadiga, mas também transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, sintomas compatíveis com transtorno do estresse pós-traumático, compatíveis com transtorno obsessivo compulsivo, muitas queixas de insônia, tanto durante a infecção, mas também nos meses subsequentes. E existem dúvidas, né, a respeito das alterações nas habilidades cognitivas, se elas existem, qual é a magnitude, quais são as funções ou os aspectos da cognição que são mais alterados durante a infecção e já como uma sequela, e é isso que nós vamos então discutir. Os vários artigos, não são tantos assim, mas muitos discutem possíveis causas. E, dentre essas causas, nós podemos pensar no próprio estresse psicológico da infecção e de uma possível internação, por exemplo, o medo que as pessoas sentem, a solidão, o estigma, a culpa por ter se contaminado, né? Então, o estresse psicológico em si, desta experiência, pode também ter implicações para a saúde mental. Mas também não são descartadas alterações estruturais, funcionais, cerebrais, que podem, então, explicar esses fenômenos que estão sendo observados, e também os processos inflamatórios que foram explicados pelo Dr. Adalberto, né? Não só a presença do vírus no cérebro, mas essa resposta inflamatória. Bom, então, essa bateria também avaliava a memória operacional, que é a capacidade, é um tipo de memória, quando nós temos que armazenar informações e, ao mesmo tempo, operar sobre elas, quando fazemos, por exemplo, uma conta usando a cabeça, uma conta mental, sem ter que usar uma calculadora ou um papel, ou quando nós organizamos os nossos compromissos, alguém pede uma reunião com você, você acaba reorganizando toda a sua agenda e realocando seus compromissos. Então, também é um exemplo de memória operacional, atenção seletiva e funções executivas que envolvem habilidades de planejamento e de organização dos vários aspectos da cognição. Bom, e o que eles encontraram do ponto de vista das psicopatologias ou dos transtornos psiquiátricos, no segmento de 3 meses, 35%, então próximo de 36% da amostra avaliada tinha pelo menos um transtorno, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou depressão, ou ansiedade, e maior tempo de hospitalização, quanto mais a pessoa
permaneceu no hospital, maiores eram as pontuações nessas escalas. E da avaliação no 1 mês, 30 dias após a internação para o 3º mês, os sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade, insônia tenderam a diminuir, enquanto sintomas depressivos permaneceram inalterados, estáveis, não desapareceram, ficaram lá, e sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo aumentaram, né? Bom, com relação à cognição, somente 19%, então ao redor de 20% dos avaliados, apresentava desempenho cognitivo normal, dentro do que era esperado para a sua idade, para a sua escolaridade. Mas uma porcentagem grande, se vocês forem somando todas essas porcentagens, apresentava alterações em pelo menos uma função. Então, um número bastante elevado, ao redor de 60%, neste caso aqui, mas um pouco mais, tinha alteração em pelo menos uma função, um dos aspectos da cognição. E o interessante desse estudo, eles perceberam que apresentar transtornos psiquiátricos no 1º ou no 3º mês estava associado a pior desempenho cognitivo, por exemplo, na tarefa de fluência verbal, falar animais durante 1 minuto. E pessoas com esses transtornos psiquiátricos também eram mais lentas no processamento das informações. E, em especial, sintomas depressivos estavam associados a menor velocidade de processamento. Para os marcadores inflamatórios, foi possível observar, nesta pesquisa em Milão, que maiores níveis de inflamação sistêmica foram preditivos de maior gravidade nos sintomas depressivos. Quando esses marcadores inflamatórios melhoravam, havia também uma diminuição nos sintomas depressivos nessa avaliação após 3 meses do final da internação. E os maiores níveis de inflamação também eram preditivos de pior desempenho cognitivo. Então, de forma gráfica, essas relações foram observadas, né? Marcadores de inflamação sistêmica tiveram relações com depressão, então, quanto maior a inflamação, maior a intensidade dos sintomas depressivos e pior a cognição, e também houve esta relação entre sintomas depressivos e cognição, quanto maior a presença de sintomas depressivos, pior a cognição. É importante dizermos que estas relações, elas não são únicas para a infecção para a Covid-19. Existem várias outras doenças para as quais nós observamos estas relações também. A presença de inflamação, gerando sintomas depressivos, por exemplo, e piora na cognição. Então, não é um cenário que é específico para a Covid, mas para um conjunto de doenças que podem ser graves, que geram essa reação inflamatória sistêmica. E é interessante dizer que nos períodos quando nós tivemos a SARS e a MERS, essas relações também foram observadas e as sequelas cognitivas também foram observadas em períodos de acompanhamento que variaram de 3 meses até 3 anos. E como o Adalberto tratou disso, né, que podem ocorrer alterações estruturais e também funcionais no nosso sistema nervoso central que podem explicar estes fenômenos, né? Mas acho que o que é bastante importante nesse nosso encontro hoje é dar destaque para a necessidade da atenção a essas questões. Então, quando a pessoa sai do hospital e ela está no período pós-Covid, é muito importante que os profissionais da saúde tenham um olhar especial para as questões da saúde mental, tanto as alterações psiquiátricas, mas também as alterações cognitivas. Este é um outro trabalho, eu só separei um slide. É um trabalho feito em Nova York, mas com uma amostra já menor, com 57 pacientes. Entretanto, pacientes que estavam
ainda em período de recuperação, estavam em um hospital, na unidade de reabilitação, porque estavam com problemas motores ou problemas nas atividades do dia a dia, né? No autocuidado, por exemplo. E eles foram avaliados entre 20 e 40 dias, então alguns estavam lá 40 dias no hospital, outros até 40 dias já de internação, entre 20 e 40 dias após a admissão. E esses pacientes completaram também um teste breve de memória e também de função executiva. E vejam que neste período ainda agudo, 81% desses pacientes que foram avaliados tinham problemas cognitivos. E os domínios da cognição, os aspectos da cognição que estavam mais alterados eram a atenção, nas suas várias modalidades, né? E funções executivas, que é este aspecto da cognição que exerce esta função, tem a missão de coordenar as demais funções. Então, como eu disse, as funções executivas estão envolvidas em tarefas de planejamento, de organização, de ordenação, e vai, por exemplo, quando você elabora uma refeição para sua família, você tem que planejar as primeiras tarefas, as tarefas que vêm na sequência, as tarefas de finalização. Uma pessoa que tem uma síndrome desexecutiva, ela confunde tudo, ela se atrapalha e o resultado final é ruim, né? Porque ela não consegue organizar o passo a passo, o que vem antes e o que vem depois. E o que nós temos aqui nessa figura, as barras vermelhas indicam a porcentagem de pessoas que tinham problemas nesses vários aspectos da cognição, e nós observamos que a velocidade de processamento, a memória operacional, e por último, mais à direita, a orientação, que dia é hoje, onde eu estou, também estas eram os aspectos da cognição que estavam mais alterados. Nós temos também publicado agora, no mês de fevereiro último, uma revisão sistemática. Na revisão sistemática, é feita uma busca, seguindo uma metodologia, um método específico, vários trabalhos são reunidos e analisados em conjunto. Então, este grupo de vários países, mas vários destes pesquisadores são do Canadá, eles levantaram 7 estudos que tinham tratado desta questão da cognição. Então, ao todo, reunindo esses trabalhos, 644 pessoas tiveram seus dados analisados. E, olhando este conjunto de trabalhos, eles encontraram que entre 43% e 67% dos pacientes com a infecção da Covid-19 apresentavam algum grau de prejuízo cognitivo. Neste levantamento, que inclui vários trabalhos, o delírio, né, já mencionado pelo Dr. Adalberto, foi a condição mais comum, que é esta condição reversível, né? Ela normalmente se associa a questões de saúde, questões mais graves de saúde, mas quando a saúde melhora, o delírio também tende a desaparecer, e que é marcado pela incapacidade de prestar atenção, desorientação, incapacidade de pensar com clareza e flutuações no nível de consciência. Então, às vezes a pessoa está ali sabendo onde ela está, o que está acontecendo, e tem momentos que ela está fora do ar. E neste levantamento de múltiplos estudos, eles também viram vários trabalhos apontando para marcadores inflamatórios como possíveis causas associadas a essas alterações na atenção e na memória operacional, nas funções executivas. Bom, eu também já me encaminho para a finalização, para que nós possamos também responder algumas perguntas, mas, novamente, acho que a mensagem principal é esta, que os pacientes com Covid-19, além de ter toda a sua saúde física avaliada, também devem passar por uma avaliação neuropsiquiátrica, com um olhar bastante atencioso às questões da saúde mental e da cognição.
em especial nos processos de alta, para que as pessoas possam ser orientadas e fazer um planejamento de como vão se cuidar em casa, já prevendo que vão ter dificuldades em tarefas como manejo de medicamentos, manejo de finanças, né? Então, essas questões têm que estar também na pauta. E é muito importante que essas avaliações neuropsiquiátricas e as avaliações cognitivas sejam repetidas, para que a avaliação, o acompanhamento da cognição seja também feito. É importante essa ciência, né, que alguns pacientes vão precisar de tratamento farmacológico, psicoterápico e ou psicoterápico para as questões psiquiátricas, principalmente relacionadas à depressão, mas não somente, algumas pessoas podem desenvolver estresse pós-traumático ou também transtorno obsessivo compulsivo. Dado que essa situação de medo de contaminação gera estes rituais, né, de proteção e de limpeza, então pessoas que têm essa tendência podem ter essa tendência exacerbada, né, e pessoas, então, talvez os pacientes em situação de alta venham a precisar de apoio nas atividades diárias. E alguns pacientes que talvez tenham estado em estado mais grave durante a internação, venham também a precisar de reabilitação cognitiva, com apoio de profissional especializado, mas também hoje existem vários recursos tecnológicos que são aplicados em larga escala, desde softwares, jogos, que podem ser também úteis nesse processo de recuperação, em especial se eles forem prescritos e orientados por um profissional especializado na área. Aqui eu deixo essa ilustração, né? Aqui o meu foco, eu tenho me interessado muito por cerâmica como um hobby para minha pessoa, isso tem me acalmado e me dado uma grande motivação, uma atividade que tem chamado muito a minha atenção nessa época de pandemia, mas eu acho que cada pessoa deve descobrir também quais são as atividades que chamam a sua atenção e que podem ser úteis como instrumentos de reabilitação cognitiva. Então, algumas pessoas vão escolher jogos, leituras, ou vão escrever textos, ou vão trabalhar com marcenaria, crochê, outras atividades manuais. Normalmente, essas atividades que nós fazemos ao longo da vida estão associadas a esta ideia de reserva cognitiva, né, que nós construímos ao longo da nossa existência, do nosso ciclo vital, desde os nossos anos na escola, e tudo que nós fizemos durante o período da nossa formação, nós constituímos uma reserva cognitiva, então, mais do que nunca, em períodos de estresse, em períodos delicados, em períodos de doença, esta reserva, tanto uma reserva física, que alguns geriatras chamam de um capital de saúde, um capital físico, na cognição nós chamamos de reserva cognitiva, ela é muito útil em períodos onde há alguma agressão, né, ao nosso sistema nervoso central. E refere-se a esta capacidade de continuarmos funcionando bem, mesmo em face a alguma ameaça. Então, mais do que nunca também, nós podemos fazer uso dessas atividades para promover o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e fazer a manutenção da nossa reserva cognitiva. Existem ainda muitas perguntas sem respostas, provavelmente as pessoas estão colocando algumas dessas perguntas no chat, né? E durante a análise desses trabalhos, estas são algumas que estão comigo, né? Algumas dúvidas que permanecem. Por exemplo, os pacientes assintomáticos que se infectaram, mas não tiveram sintomas graves, não foram internados. Será que estes também tiveram alterações na cognição? Isto se mantém por algum tempo? Eu encontrei somente um trabalho feito na Índia, mas com uma amostra que tratava desse tema, com uma amostra assintomática, mas era uma amostra pequena, utilizando um instrumento para pessoas com alta escolaridade e a população era de baixa escolaridade. Então, eu fiquei
assim, com muitas dúvidas e achei que não seria interessante trazer o trabalho. O trabalho sugeria que sim, que pessoas assintomáticas também podiam ter alterações sutis na sua cognição, mas acho que o dado ainda é um pouco frágil. E também, em alguns trabalhos levantam a possibilidade, principalmente em pessoas idosas, que tenham vivenciado situações mais graves com relação à infecção da Covid. Será que isto deixa a pessoa mais vulnerável para posteriormente desenvolver síndromes demenciais, por exemplo? Isso está sendo debatido por alguns pesquisadores. Mas estes temas vão continuar em pauta, né? Vão continuar no debate científico e certamente novas pesquisas vão poder responder tais perguntas com um conjunto maior de participantes e com instrumentos já amplamente validados. Eu acho que da minha parte era isto e ficamos à disposição para dialogar com as pessoas que estão acompanhando o nosso encontro de hoje.